Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o depoimento do general Freire Gomes, que meio que desmontou a versão da PF, tá? O pessoal ficou chateado. Se você pegar os jornais tradicionais aqui, a Folha de São Paulo, Moraes repreende o ex-comandante, ou o senhor falseou na polícia ou está falseando aqui? Ou então, Moraes, ele falou a verdade na polícia, mas a Polícia Federal estava pressionada para inventar um golpe, e daí a Polícia Federal alterou o que ele disse ali nos depoimentos e fantasiou em cima do que ele disse nos depoimentos ali, e o que ele disse é o que ele está dizendo agora mesmo, né? Por quê? Porque ele disse agora que não teve nada de ele falar que ia prender o Bolsonaro se o Bolsonaro tentasse, aprovasse aquilo ali, ele não falou nada daquilo. O que é esperado, né? Ou seja, caiu por terra todo esse negócio do golpe do Bolsonaro. Isso daqui é só o primeiro depoimento das testemunhas, tá? Olha só essa coisa. Vamos entender esse caso aqui porque isso é importante. A esquerda tá chorando absurdos aqui. Não, porque não pode, porque o Bolsonaro recuou e não pode. O Moraes falou que ele não pode mudar agora, que se ele mentiu antes, mentiu depois, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não tem esse negócio. Ele pode sim explicar melhor o que ele disse lá para a Polícia Federal. E você não pode descartar o fato que a Polícia Federal escreveu o que ele quis no depoimento dele lá, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Vasco perde para o Boulos, Caralisson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Esse é, sem dúvida alguma, o processo criminal mais rápido da história da justiça brasileira. Nunca houve um processo tão rápido que outro dia estavam aceitando a denúncia e agora já tem testemunha dando depoimento no processo. Cara, é uma velocidade, a velocidade da luz em termos de justiça brasileira, né? Um absurdo esse tipo de coisa, porque como vocês sabem, o pessoal da defesa mal teve tempo de preparar a defesa, agora que recebeu as informações, tudo corrido, porque o objetivo do Alexandre de Moraes, todo mundo sabe, eles querem condenar Bolsonaro a qualquer custo, né? O dilema para eles é o seguinte, eles não têm nada, não tem nada mesmo. Aquela investigação da polícia é uma peça de ficção que eles tentaram juntar um monte de coisa para construir um golpe a partir do nada, né? O Mauro Cid teve que dar 9 depoimentos, o Mauro Cid, 9 delações premiadas. Pode isso, cara, isso não tem lógica nenhuma, tá mais do que na cara que tentaram forçar uma versão do cara. O cara foi obrigado a dizer uma coisa que eles queriam que eu ouvisse. E da mesma forma, os outros depoimentos todos. Esse caso aqui do depoimento do Gomes Freire está mais do que claro que foi isso que aconteceu. Eu já expliquei para vocês, né? Como é que é, que é essa história? O Alexandre de Moraes virou para a Polícia Federal, vocês têm que achar um golpe, ele tem que achar um golpe, né? Dá um jeito de parir um golpe do Bolsonaro lá, né? E é difícil. Com o que eles têm é muito difícil, porque não teve golpe nenhum, não teve tentativa nenhuma, né? Inventaram a história de que não, uma minuta de estado de sítio virou a minuta do golpe, coisa e tal, sendo que estado de sítio tem que ser aprovado pelo Congresso, então não tem lógica nenhuma isso daí. Mas mais do que isso, para ter uma tentativa de golpe de Estado, tem que ter a tentativa, ou seja, tem que ter o início da execução. E aí, um problema que eles têm nessa história é o seguinte, quando é que foi que o Bolsonaro tentou dar o golpe? Quando ele começou a execução do golpe, né? Não tem nada, ele não tentou nada, não fez nada, né? E aí, e mais do que isso, para ter a tentativa e não ter o sucesso, tem que ter havido algum fator que impediu ele de dar o golpe. Alguma coisa tem que ter acontecido para ter impedido ele de dar o golpe. E aí que a história contada pela Polícia Federal foi que justamente o Freire Gomes teria dito que se você fizer isso daí, se você assinar isso daí, eu vou mandar te prender e coisa e tal. E, de novo, eu já falei que isso é lorota, isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o Bolsonaro era o chefe do Freire Gomes. Se realmente o Bolsonaro quisesse fazer o golpe, isso não teria detido ele. Por quê? Porque ele falou, não, então beleza, então você está dispensado, vai para casa, eu vou nomear fulano de tal como o meu comandante do exército agora e vou dar o meu golpe. Ele poderia ter feito isso, Bolsonaro, uma canetada dele ali, pô, pega um papel e vamos combinar, né? Se vai dar um golpe mesmo, meio que nem precisa de formalidade, depois formaliza esse troço aí, né? Manda o cara embora, chama outro que seja favorável ao golpe e dá o golpe. É impossível o comandante do exército ter impedido o golpe quando ele era um liderado do Bolsonaro, né? A menos que ele fizesse isso de forma violenta, a menos que ele organizasse uma facção dentro do exército para lutar contra a facção que estava dando golpe, mas assim, simplesmente por falar, por ameaçar prender, não tem lógica nenhuma, né? E o pessoal sentiu isso, porque teve até um editorial no Globo, depois, uns tempos depois, falando assim, não, porque se o Bolsonaro demite o chefe, o Freire Gomes teria que demitir metade do alto comando. Tá, e daí?
Qual o problema? É uma canetada dele. Bota um papel. Demito todo o alto comando do Exército. Todo mundo demitido. Assinado Bolsonaro. Pronto. Meu amigo, se você está dando um golpe, não é papel que vai ser problema, não é emprego do pessoal que você vai garantir. Você vai no comandante que está do teu lado e pronto, e dá o golpe com o comandante que está do teu lado. E tira mesmo o resto do pessoal da cadeia de comando, porque você não quer ninguém lutando do outro lado, evidentemente, né? Ou seja, a prova mais cabal de que não teve uma tentativa de golpe é que não teve nada que impedisse o golpe. Teria que ter tido algo para impedir o golpe, né? E não teve, a verdade foi essa. Enfim, só que mesmo essa versão que o pessoal estava vendendo, de que o Freire Gomes teria dito de que, se o Bolsonaro assinasse, que ele iria... Ele falou, não falei isso não. Eu falei que achava que o Bolsonaro poderia ser responsável juridicamente por isso. E ponto, foi só isso aqui. Aqui, ó, o general ainda se negou que tenha identificado o Anderson Torres como autor da minuta. A tal da minuta do golpe, minuta de estado de sítio no final das contas. Não sei quem é o autor. Talvez ele, Bolsonaro, tenha nos apresentado o documento por questão de consideração. Ele estava apenas dando conhecimento que estava iniciando esses estudos. Ao longo desse processo nós tivemos muitas reuniões, essas hipóteses estavam sendo aperfeiçoadas e o presidente, conversando conosco, apenas comentou sobre esse estudo. Ou seja, ele nem teve esse minuto de golpe se bobear no final das contas, né? Aí o Moraes ficou chateado. Não, porque o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando agora? Não sei o que lá, né? Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora no STF dizer que não sabia. E eu não posso acreditar que o senhor não conversou com o seu cliente antes sobre o que ele falou no depoimento da PF. Falou com o advogado. Com 50 anos de exército, eu nunca mentiria disso o ex-presidente. Ou seja, o que ele está falando foi o seguinte, não, o que eu falei na polícia foi o correto. O problema é o policial que escreveu a ementa que acabou botando a versão fantasiosa dele ali. E isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, porque quando você presta depoimento na polícia, o normal é isso. O policial vai te fazer um monte de pergunta, você vai responder essas perguntas e alguém vai fazer uma ementa, vai fazer uma ata com tudo que foi falado. E depois você tem que assinar essa ata. Mas é bom você ler essa ata, porque a polícia muitas vezes coloca coisas ali que você não disse. Né? E em tese, se você não concordar, você pode falar, não, eu quero que tire isso aqui, ó. Tem que tirar isso aqui eu não falei não. Ou então, ó, isso aqui eu falei de tal forma, não está o jeito correto que eu falei aqui. Então, do jeito que a Polícia Federal estava encarregada pelo STF de produzir um golpe, de criar um golpe do nada, eu não duvido nada que eles tenham embelezado o que o general falou lá na polícia, e agora, ele não mentiu, não, mas você assinou a ata, não, eu assinei a ata, mas os policiais adulteraram o que eu falei. E isso é perfeitamente, isso acontece pra caramba, um monte de vezes no final das contas, tá? Aqui, ó, o pessoal da imprensa tradicional socialista tá desesperado, cara. Esse daqui, né, é o jornal da cidade, é de direita, então tá falando aqui, ó, ex-comandante de exército destrói a versão da PF e começa a desmontar o castelo de areia de Moraes. Se os outros depoimentos forem nesse patamar, e eu não descarto que sejam, todos eles são muito frágeis, tudo que a polícia tem é muito frágil, esse caso não vai conseguir ter tração no STF, porque vai ficar muito patente que eles não têm nada, né? Mas aí tá aqui a imprensa preocupadíssima, que o Moraes repreende o ex-comandante do Exército. Ou o senhor falseou na polícia ou tá falseando aqui. No depoimento da primeira turma, questionado pelo Procurador-Geral da República, o Gonet, sobre a anuência do Garnier, que era o ministro da Marinha, ao plano, ele disse que não ser possível saber se houve de fato adesão ao intento golpista, né? Aí eu estava focado na minha missão de lealdade, de ser franco com o presidente. Que eu me lembre, o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado. O almirante Garnier, não me lembro dele ter falado a favor do golpe. Ele demonstrou apreço. Não interpretei como nenhum tipo de conluio. Ou seja, quem interpretou isso foi a polícia. A polícia que teve que interpretar essas coisas todas para gerar a manchete no jornal e para gerar a narrativa do golpe deles, né? Aí o Moraes interrompeu o interrogatório. Não, a testemunha não pode se omitir o que sabe. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. A testemunha foi comandante do exército, está preparado para situações de pressão e não sei o que lá. O senhor disse na polícia que Garnier se colocou à disposição do presidente. O senhor falseou lá ou falseou aqui? E ele disse que não, ele manteve agora a declaração dele agora. E tá certo, o advogado dele falou para ele, não tem esse negócio não, você pode alterar o seu depoimento mesmo. Na polícia eu estava sendo pressionado, estava sendo pressionado lá na polícia. E aí? Pronto. E tava mesmo, a gente sabe que tava, né? Tá uma pressão danada para eles falarem a favor do golpe, né? Ainda teve aqui, olha só, o Moraes tá nervoso, cara, o Moraes não tá bom não, cara, isso aqui é outro assunto, tá? Aqui, ó, o Moraes repreendeu o advogado dizendo que não permitirá que faça circo no meu tribunal.
O problema do advogado é que ele fez 6 perguntas sobre a minuta do golpe. Como ousa fazer 6 perguntas sobre o mesmo assunto? Não, pô, mas essas perguntas são diferentes. Olha só as perguntas que ele fez aqui, ó. Foi apresentada uma minuta ao senhor, o senhor teria se recordado que foi a mesma minuta discutida na reunião? Consegue ter essa certeza? Perguntou o advogado. O conteúdo geral, não me lembro ipsis literis dos documentos, disse o Freire Gomes. O senhor tinha conhecimento de que essa mesma minuta encontrada na residência do ex-ministro vinha sendo distribuída a várias autoridades, inclusive na internet? Não, senhor. É possível que o senhor tenha visto em outro lugar e tenha se confundido? Não, porque esse documento foi apresentado na reunião do dia 7, diz o Freire Gomes. Não adianta ficar fazendo 6... Aí o Moraes, não, porque está fazendo 6 vezes a mesma pergunta. Não, ele não está fazendo a mesma pergunta, são perguntas diferentes. O que ele está mostrando aqui é justamente que existe essa minuta que o pessoal está falando. Era um documento que estava circulando na internet, que acharam na casa do Anderson Torres. Por que isso? Porque, de novo, acharam essa minuta na casa do Anderson Torres e a dúvida é, essa minuta era a que foi discutida por Bolsonaro ou não? Porque o que acharam na casa do Anderson Torres era uma minuta que estava circulando pela internet, o pessoal copiando para um monte de gente. Alguém mandou para o Anderson Torres, imagino que deve ter mandado para um monte de gente, mas não tinha nada a ver, não era a minuta que estava sendo discutida, né? E se não era essa minuta, então não tem o que dizer, não é, a acusação não tem prova nenhuma, né? Esse é o ponto do advogado. Ele está fazendo a pergunta aqui razoável, né? O próprio Freire Gomes deu margem a isso, porque a minuta vinha sendo destruída, irmão, não sabia disso, né? O senhor tenha visto em outro lugar e tenha se confundido? Não, enfim, ele não estava fazendo a mesma pergunta, né? O problema é que o Moraes está nervoso, porque ele está vendo que está muito frágil esse caso, e ele precisa condenar Bolsonaro, né? Veja, eu não tenho ilusões não, tá? Eles vão condenar Bolsonaro? Vão, cara, nessa altura. Eles já fizeram tanta lambança nesse caso, que se eles não condenarem Bolsonaro agora, eles ficam numa situação ainda pior do que eles já estão. Então eles vão condenar Bolsonaro, eu não tenho dúvida, apesar de não ter culpa nenhuma do Bolsonaro nessa história. A questão toda é que vai ficar uma condenação tão obviamente fraudada, tão evidentemente absurda, tão claramente sem sentido, que o pessoal está ficando sem jeito. O Moraes está ficando nervoso com essa história, está ficando nervoso porque está vendo que a ordem que ele deu para a polícia para dar um jeito de inventar um golpe, a polícia inventou um golpe, mas foi igual a história do coelhinho. Lembra da piada do coelhinho? Pois é, foi a piada do coelhinho, né? Deram um jeito de achar um golpe lá, acharam um coelhinho, meu amigo. A piada do coelhinho, eu tenho que contar a piada do coelhinho. Eu vou contar para vocês a piada do coelhinho de novo. Putz, o pessoal que já assiste meu canal há muito tempo deve estar puto comigo. Você que já assiste meu canal, pode acabar o vídeo agora, muito obrigado e coisa e tal. Se você não está acostumado com o meu canal, não sabe a piada do coelhinho, é uma piada velha pra caramba, em que juntaram as melhores polícias do mundo, né? A Scotland Yard da Inglaterra, o FBI dos Estados Unidos e a Polícia Federal Brasileira, né? Aí, não, vamos ver quem é a melhor polícia do mundo, né? Soltaram um coelhinho na floresta e aí era para a polícia ir lá e trazer o coelhinho, né? Aí a Scotland Yard foi lá em 5 minutos, trouxe o coelhinho lá. Não, muito bom, 5 minutinhos para conseguir usar. Não, a gente usou aqui um software de inteligência artificial que detecta passos de coelhinho, não sei o que lá. Pô, beleza, parabéns, né? Agora o FBI, soltaram o coelhinho. Aí foi o FBI atrás do coelhinho, né? Em 2 minutos e meio chegou com o coelhinho ali. Não, pô, que bacana, como é que vocês conseguiram? Não, porque a gente usou nossos satélites em órbita baixa, que fazem a visualização da área, que usamos imagem de calor e coisa e tal, e aí conseguimos achar o coelhinho e coisa e tal. Pô, bacana, legal, muito bom, né? Agora vai lá, Polícia Federal Brasileira. Vai lá, em 30 segundos chegou a Polícia Federal Brasileira com um rapaz todo ensanguentado, todo moído, falando, eu sou um coelhinho, eu juro que eu sou um coelhinho, eu sou um coelhinho, eu juro que eu sou um coelhinho. Ou seja, o policial fez como? Né? Pegou qualquer um no meio da rua, espancou o cara até ele dizer que era um coelhinho, até dizer o que ele queria que eles dissessem. É isso que a Polícia Federal fez nesse caso aqui. É a mesma coisa. Deram um jeito de espancar a verdade até se tornar a mentira que eles querem contar, né? Um absurdo esse tipo de coisa.